Muito bem, pessoal, chegamos na nossa lição número 5 e agora sim vamos para o filé do que estamos tratando aqui, o núcleo de tudo. Agora podemos finalmente voltar à pergunta, que é a seguinte: como eu descubro qual é o meu chamado? Como é que eu posso descobri-lo, ok? Vamos só trazer todo o cenário aqui. A igreja global é chamada para construir a casa de Deus, aprendemos isso. Quando juntamos todos os nossos chamados e dons específicos, o que conseguimos é um grande time que está construindo a casa de Deus. Tudo planejado, projetado e liderado pelo próprio Espírito Santo. 3 coisas para você saber sobre seu chamado específico. Número 1, o seu chamado é maior do que você, certo? O seu chamado não se trata de você, trata-se de todas as pessoas que você vai impactar. Essa é a nossa maior recompensa, sabe? Eu não vou levar meu jeans favorito para o céu, não vou levar minha casa, não vou levar nada físico. A única coisa que poderei levar para o céu é a influência que tive na vida das pessoas. É disso que se trata seu chamado. É por isso que a gente precisa parar de pensar em nós mesmos 85% e começar a trabalhar ou pensar apenas 15% do tempo em nós. Começar a pensar nos outros 85% do tempo e em nós mesmos apenas 15%. Que vida! Porque você já notou que quando está servindo a outros, se sente mais realizado? Você já notou como você se sente infeliz servindo a si mesmo? Eu não entendo por que as pessoas não entendem isso. Então, seu chamado é maior do que você, o seu chamado não é singular. Eu sou chamado para pregar, sou chamado para escrever. Eu não coloco um acima do outro, ambos são importantes. Mas sabia que quando eu tinha 20 anos, eu fui chamado para servir a minha igreja local? E eu servi de todo o meu coração, como sirvo de todo o coração agora? Então, o seu chamado, ele não é singular, ele é progressivo. O seu chamado é agora, ponto de número 3, agora, não depois. Ok? Você está no seu chamado agora. E o que você está fazendo hoje é um bloco de construção para o que estará fazendo amanhã? Sabe, essa era a tentação. Quando eu estava servindo a minha igreja, dirigindo a van, pegando as compras do pastor, cuidando dos filhos do meu pastor, dando aulas de natação numa piscina de clube. Eu estava me preparando para o que estou fazendo agora. Estava construindo para o que estou fazendo e sabe o que eu fazia na época? Enquanto meu pastor tocava milhões de pessoas e ele tocava, eu tocava as mesmas milhões, porque eu estava fazendo o que deveria estar fazendo. Então, quando estamos conectados ao que fomos chamados para fazer, os efeitos do que fomos chamados para fazer vão muito além de nós e do que podemos ver. Isso será revelado no tribunal de Cristo, certo? Então, qual é o meu chamado? Como é que eu descubro o meu chamado? Aqui temos a pergunta que faremos a partir de agora, certo? Hebreus capítulo 11, verso 6, eu quero colocar aqui no quadro. Veja, ele não diz que Deus recompensa aqueles que o buscam casualmente duvidando daquilo. Eu quero que você note isso. Ele diz, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu pergunto é, por que as pessoas não estão falando mais de fé? Chris, por quê? Casey, por quê? Por quê? Digo, eu quero agradar a Deus. No entanto, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, deixa eu dizer isso. Número 1, para descobrir o seu chamado, é melhor ir a Deus com fé. Eu lembro de uma vez que eu disse, Senhor, como é que você não me responde as coisas? Eu estou te perguntando. O Espírito Santo disse, ele foi misericordioso. Por que você não pergunta com fé? Ele disse, quando você se aproxima de mim, você espera que eu fale com você. Eu disse, oh meu Deus! Ele disse, filho, você ouvirá a minha voz quando souber que eu falo com você. Eu lembro que eu fazia os apelos e quase ninguém vinha para ser salvo. E um dia eu fui pregar numa igreja e algumas pessoas foram salvas e no dia seguinte eu fui jogar golfe com o pastor e eu disse, eu não vi você mencionando nada sobre as pessoas que foram salvas. E ele disse, sabe, foi um dia bem fraco ontem. Normalmente temos de 150 a 200 pessoas salvas todo domingo. Eu disse, eu sou todo ouvidos. O que é que eu estou fazendo de errado? E ele disse, a primeira coisa quando se faz um apelo é fazer um apelo com fé. Ele disse, tudo que fazemos na vida cristã é com fé. E sabe, nos anos seguintes, quando eu fazia o apelo, naquela mesma igreja vinham 3 vezes mais, por causa de uma palavra, fé. Certo? Então nem mesmo pense que você vai descobrir seu chamado, a não ser que você tenha fé. E é por isso que vocês estão me ouvindo agora mesmo, vocês estão fazendo esse curso agora.
É porque isso gera fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é o que estamos fazendo toda vez que nos sentamos aqui para trazer essas lições. Ok, sem fé é impossível agradá-lo, pois aquele que vem a Deus deve crer que ele existe e que ele é um recompensador, veja isso, daqueles que diligentemente o buscam, não aqueles que casualmente o buscam. Então Deus não recompensa pessoas que o buscam casualmente com dúvida. Número 1, para descobrir o seu chamado. Você tem que fazer diligentemente, tem que buscar a Deus diligentemente. Não significa que você passa 24 horas num quarto, ali dentro sem sair. Significa que você come, dorme, vive e respira, crendo: Deus, eu sei que você vai me mostrar. Sabe, eu já vi pessoas passarem 4 horas numa sala de oração sem serem tão eficazes quanto alguém que passa apenas 15 minutos com fé e paixão. Ok? Então, por favor, não presumam que buscar diligentemente a Deus é ficar horas e horas e horas correndo atrás dele. Agora, claro, você pode fazer assim porque é a sua paixão e você ama passar tempo com Deus, tudo bem. Mas buscar diligentemente a Deus eu sou intencional sobre isso. As pessoas me perguntam: como você pode ser tão intenso? Bem, é porque eu vivo com um propósito. Certo, eu vivo uma vida de fé. E então, eu amo isso, eu vejo isso em nossos filhos, em nossa equipe aqui. Eu amo essa paixão, eu amo essa diligência, certo? Então, deixa eu te dar um pouco de história aqui, certo? Vamos voltar um pouco ao passado, eu vou usar a mim mesmo como exemplo. Eu sou um jovem rapaz, estou na Igreja Católica, e como um garotinho ainda muito novo nas coisas de Deus, eu tinha uns 5 anos, e eu sinto que eu deveria ser padre. Veja, não é que eu entendia que Deus tinha me chamado para o ministério, mas eu só conhecia o ofício de padre. Certo? Então eu começo a pecar muito bem, sabe, fazendo o que a minha natureza manda e tudo isso vai embora. Então agora eu penso: ok, o que eu vou fazer? Eu vou ser um jogador de tênis profissional, eu não acho que consigo. Meu pai olha para mim e diz: você tem que ser engenheiro, então ok, sou engenheiro. Então eu me formo em engenharia. E eu detesto isso. Eu não suportava. Mas eu me converto na minha fraternidade na universidade, e um dos irmãos da fraternidade, que era um atleta fenomenal, me apresentou a Campus Crusade, o ministério universitário, e eu entrego minha vida a Jesus. E então, com o Espírito Santo agora em minha vida, eu começo a ficar mais sensível, e eu começo a sentir eu sinto esse puxão para o ministério, agora eu não quero nada com o ministério. Por quê? Porque eu cresci numa cidadezinha, e naquela cidade só tinha um pastor que eu conhecia. Ele era meio esquisito, a casa dele fedia, e seus filhos eram bem estranhos. Uma vez eu entrei na casa dele, era tão bagunçada e fedorenta, eu tive que prender a respiração até sair de lá. Então eu não quero nada com o ministério. A minha ideia de servir a Deus era eu continuar até conseguir o meu... Porque eu estava na lista dos melhores em Purdue como engenheiro. Eu iria para Harvard fazer um MBA, iria casar com uma bela garota e ir trabalhar numa grande corporação, subir na hierarquia até ser diretor, fazer muito dinheiro, dar os dízimos à minha igreja local e tirar 3 férias por ano com a minha bela esposa. Essa seria a minha ideia de servir a Deus. Bem, uma das coisas que eu participava era o que eles chamavam de co-op. Sabe o que isso significa? É um programa que algumas universidades têm em que você passa um semestre na escola e aí depois você trabalha numa empresa como estagiário por um semestre. Então a companhia em que eu trabalhava era a IBM. Então lá estou eu como um jovem engenheiro estagiário, trabalhando em Raleigh, Carolina do Norte, na IBM. Um dia, no meu primeiro ano de co-op, eu já estava fazendo isso há algum tempo, eu percebi que estava infeliz, não estava me divertindo, mas eu estava é a carreira, certo? Isso vai me fazer ser diretor numa grande empresa no futuro? Eu lembro que um dia estávamos comemorando o aniversário de 38 anos de empresa de um engenheiro do departamento. Então estávamos todos sentados numa sala, cerca de 14 engenheiros, e todo mundo tomando café. Eu não bebo café. Faz anos que a minha esposa me força, não funciona. Então, todo mundo tomando seu café, e a gente só jogando conversa fora, certo? E comemorando o aniversário do cara. E de repente o cara para assim e diz, Ele diz, eu odiei cada dia que eu entrei nessa empresa pelos últimos 38 anos. E todo mundo riu na sala, exceto eu. E eu fiquei esperando alguém mais velho e mais sábio dizer algo e ninguém disse nada, todo mundo rindo com ele. E aí finalmente eu disse, não, peraí. Por que você fez isso se você odiou cada dia em que você entrou aqui pelos últimos 38 anos? E ele, sim. E eu disse, por que você fez isso? E ele disse, John, é um emprego. E ele falou comigo como se eu fosse só mais um estudante bobinho se formando em engenharia. E eu lembro que eu fiquei ali mesmo, parado, totalmente quieto, e pensei, ok, eu vou sair dessa coisa. E eu vou descobrir o que Deus me colocou para fazer nesse mundo. E eu lembro que eu cheguei no meu último ano,
E eu liguei para minha mãe católica apostólica romana, e eu disse: mãe, eu não vou passar o feriado de ação de graças com a senhora? E a minha mãe ficou tipo: é o quê? Eu disse: esse ano eu não vou voltar para casa passar o feriado com a senhora. O que você vai fazer? Eu disse: eu vou ficar aqui na casa do estudante e vou orar. Então eu jejuei aqueles 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. E como resultado desse jejum, Deus me deu vislumbres de algumas coisas que eu estou fazendo hoje. Literalmente ele disse: você será uma árvore nutritiva e nações se alimentarão da sabedoria que eu lhe der. Nós já distribuímos mais de 10 milhões de recursos para pastores e líderes em 83 nações do mundo. Agora eu literalmente vi o que Deus me deu como vislumbre naquela casa da fraternidade. Eu vi acontecer agora, mais de 35 anos depois. Então, eu busquei a Deus diligentemente. Eu disse: Deus, eu estou separando esse tempo. Eu tenho que saber por que você me pôs nessa terra. Eu não recebi a resposta naquele jejum. Ela veio cerca de 1 ou 2 meses depois. Muitas vezes as pessoas, elas começam: ok, eu vou entrar no jejum e a minha resposta vai vir durante o jejum. É quase uma greve de fome contra Deus. Não é uma greve de fome. Na real eu vou me acalmar aqui para que Deus possa me comunicar algo, para que eu tenha comunhão com Ele, para que eu saiba o que eu fui chamado para fazer. Agora Deus me deu um vislumbre do que eu fui chamado para fazer. Lembra que eu disse isso? Assim como Ele deu a José um vislumbre. Deu a Davi um vislumbre, certo? Por que Ele não nos mostra o quadro completo? Deus não mostrou a José a prisão, a masmorra e tudo mais. Por que Ele não mostrou a Davi o deserto e tudo mais? Porque Ele só deu um vislumbre. A razão é a seguinte: nós andamos por fé e não por vista. Se Deus nos desse o plano inteiro, como toda coisa vai se desdobrar, se tornaria, Casey, um andar por vista. E Ele não quer isso. Ele quer que continuemos olhando para Ele e buscando a Ele. Vocês estão entendendo? Agora, é por isso que Provérbios nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e Ele direcionará o seu caminho. Eu te digo como Deus direcionou o meu caminho depois daquele jejum. Ele me mostrou: eu te chamei para pregar, eu vou te mostrar como impactar nações. E sabe o que Ele também me disse? Vá para a entrevista de emprego de engenheiro. Eu vou te contar, foi chateação e raiva que eu senti. Eu vou continuar falando disso em algumas lições para frente. Mas veja, Deus não te dá o quadro completo. Ele me disse para ir na entrevista de contratação. Depois eu falo disso. Então 3 coisas eu fiz naquela fraternidade. Número 1, eu jejuei. Ok? Então pense nisso. Atos capítulo 13, eu vou ler aqui. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, e ministrando eles ao Senhor e jejuando. Veja, isso que você faz quando está em jejum, ministra ao Senhor. Você sabia que Deus gosta de ouvir "eu te amo"? Sabia que Ele ama isso, Brandy, quando você, a filhinha dele, diz "pai, eu te amo"? Isso é ministrar ao Senhor. Às vezes, como filhos, entramos no quarto de oração e só Deus me dê, me dê, me dê. É como o filhinho de papai, papai me dê dinheiro, e só sabe pedir isso, certo? Meus filhos não são assim, eu quero que vocês saibam, ok? Mas, sabe, Deus ama quando você só diz: você é maravilhoso, pai. Maravilhoso, eu amo usar essa palavra porque eu nunca consigo usá-la. Eu tenho essa convicção pessoal, eu nunca uso a palavra maravilhoso a não ser para papai. Sobre Deus, porque maravilhoso fala de maravilhas e eu sei que tudo bem, vocês na Austrália usam essa palavra o tempo todo, tudo bem, eu estou falando de mim, foi uma palavra que eu reservei para usar só para papai, porque eu digo: pai, você é maravilhoso. Isso é ministrar ao Senhor, é o que eles estavam fazendo, ministrando ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo disse: separa para mim. Barnabé e Saulo, lembrem, separados fala de escolhidos, eleitos. Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo suas mãos sobre eles, os despediram, e eles, enviados pelo Espírito Santo, partiram. Então, lá vamos nós, eles jejuaram, ministraram ao Senhor. A segunda coisa que eu fiz naquela fraternidade foi orar. Ok, 1 João 5, 14 e 15 diz: ora, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos qualquer coisa segundo sua vontade. Pessoal, é da vontade de Deus que você saiba para o que Ele te chamou. Sabe o que Ele me disse uma vez? Ele disse: quem criou esse chamado sobre a sua vida, eu ou você? Eu disse: foi você. Ele disse: você não acha que eu estou mais interessado no chamado que eu criei do que você? E eu fiquei: rapaz, isso é bom. Então, você tem confiança. Deus quer que você saiba mais do que você quer saber, o que Ele te chamou para fazer.
Escreva isso: há mais paixão nele de que você saiba o seu chamado do que em você. Ok? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, isso é fé. O que quer que peçamos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. A terceira coisa que eu fiz naquela fraternidade foi ler as Escrituras. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu me lembro que um dos principais chamados em minha vida é dar suporte e recursos a pastores e líderes no exterior. É a nossa visão de time. Eu, Lisa, toda a minha equipe. Eu já disse, demos mais de 10 milhões em recursos para pastores em 83 nações. Sabe quando surgiu esse chamado? Eu estava no meu porão lendo o livro de Daniel, 31 de maio de 2010. Eu não fazia ideia, mas Deus falou comigo tão claramente. Agora eu quero que você ponha os recursos que tem nas mãos em pastores do mundo e líderes do mundo. Esse chamado veio lendo as Escrituras. Uma vez que eu cheguei em Dallas, porque eu fui para Dallas para entrevista, eu recebi 13 ofertas de emprego de engenharia. Sabia que a que menos pagava era a Rockwell International e foi para essa que Deus disse que eu deveria ir? Mas deixa eu te dizer, foi naquele exato lugar que Deus começou a me levantar para o que eu estou fazendo agora. Então vamos falar mais sobre isso nas lições que virão, porque vamos responder mais perguntas. O que mais devemos fazer além de buscar a Deus com sinceridade para descobrir o nosso chamado? Quais são as coisas que podem matar ou impedir ou dificultar o chamado? Quais são as coisas que podem nos impedir de estarmos em nosso chamado? Vamos responder essas perguntas nas próximas sessões.